Deus abençoe a pregação da palavra, em especial. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias lá em 1 Samuel, capítulo 8, versículo 7. 1 Samuel 8, 7. Hoje pela manhã falamos da importância do Antigo Testamento e da consideração que nós devemos ter pelo Antigo Testamento como palavra de Deus. Mas muitas pessoas olham para ele como um livro difícil de se interpretar, um livro que já não é mais observado hoje em dia, porque Cristo veio dar uma nova lei, entre aspas. Aí, entre essas e outras são as desculpas que as pessoas dão para não valorizar o Antigo Testamento. O Antigo Testamento, como foi falado hoje pela manhã, ele é a base para o Novo Testamento. Você não compreende o Novo Testamento sem você olhar para o Velho. Você não compreende a obra de Cristo sem olhar para o Antigo Testamento. Os apóstolos, quando estavam anunciando de Cristo, eles estavam falando do Antigo Testamento. E hoje, nada mais justo, nada mais apropriado do que fazer uma exposição, não uma exposição, mas uma pregação usando um texto do Antigo Testamento. 1 Samuel 8, 7 diz assim: Disse o Senhor a Samuel: Atende a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não te rejeitaram a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre eles. Escolhi esse texto, irmãos, porque eu vejo que esse texto, naquela época, no contexto de Samuel, havia o início então de uma monarquia. O povo, Deus liderou um povo para sair do Egito através da vida de Moisés, deu a eles uma terra para eles morarem, deu leis para eles viverem e para eles serem testemunho do Senhor para as outras nações. Só que chegou um ponto que o povo começou a olhar para as outras nações em volta e eles começaram a se queixar. Eles começaram a reclamar então para Samuel que eles queriam um rei. Samuel então era o último juiz da época. E Samuel ficou extremamente abalado com isso. Tanto que ele consultou a Deus, e nós temos a resposta nesse versículo, que o próprio Deus diz para Samuel: Atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Irmãos, rejeição é um pecado horrível. Essa depreciação, ela consiste em ignorar a existência de Deus. Quero mostrar para os irmãos nessa pregação que isso é completamente absurdo, visto que nós não temos a capacidade plena para tal coisa aqui, e que isso, mesmo assim, mesmo nós não temos essa capacidade plena de rejeitar a Deus, essa capacidade ela produz a ira de Deus mesmo assim. Contudo, partindo então desse quadro de desolação, a graça de Deus ela continua a ser derramada e uma oportunidade de salvação ela se estende para o homem. Eu penso que rejeição é algo detestável por Deus pelo simples fato de que no relacionamento entre as pessoas da Trindade não havia rejeição. Como os seus papéis são desempenhados, nenhuma das pessoas da Trindade inferiorizava a outra. Nenhuma era inferior à outra. O Pai não era inferior ao Filho, o Filho não era inferior ao Espírito Santo, o Espírito Santo não era inferior às outras duas pessoas. As três pessoas, Deus plenamente, 100% Deus, não havia rejeição, não havia nenhum menosprezo entre as pessoas. Eu lembro de uma ilustração que
que se você pudesse ver as 3 pessoas da Trindade frequentando um restaurante, você poderia ver a gentileza entre eles, assim, tipo, não, você primeiro, entra, você primeiro, não, por favor, você. Então você, seria mais ou menos isso. Não há rejeição, não há uma depreciação entre as pessoas, mas nós, conhecendo a Deus através das Escrituras, você vê que existe um relacionamento muito estreito, muito íntimo dessas 3 pessoas. A primeira rejeição que nós vemos, irmãos, ela foi cuidadosamente relatada na queda. Foi da vontade do homem pecar e dispensar o mandamento divino. Embora seduzidos pela astúcia de Satanás, pensando que viver na dependência de Deus seria desnecessário. Isso nós vemos em Gênesis 3, quando Satanás tenta a mulher para que falar dos frutos que eles não deveriam comer, e ela então leva para Adão, e ele come, e toda aquela cena se desencadeia da rejeição de Deus, eles são expulsos do paraíso, e não só por comerem fruto proibido, mas por desobedecerem a Deus. Deus deixou muito claro para eles isso. Deus deu uma lei lá no Éden para eles, que se eles obedecessem, eles não comessem a árvore, conhecimento do bem e do mal, eles viveriam. Caso contrário, certamente eles iriam morrer. E eles entenderam, embora seduzidos pela astúcia de Satanás, eles pecaram contra Deus. Eles entenderam que não era bem assim, e por causa disso o pecado entrou no mundo. Como falei, existe então, desde o princípio, na queda foi relatado esse desejo então ardente em soltar das mãos de Deus. Como consequência, a culpa do pecado passou então a todos os seres humanos. Gerações ímpias nascem, rejeitam a Deus e pagam por isso. O povo escolhido por Deus por várias vezes o rejeitou, o povo de Israel. Se nós olharmos para Êxodo, Números, Deuteronômio, vocês vão perceber isso. Moisés que indica, vez após vez o lamento do povo chegava até ele. Moisés, por sua vez, suplicava a Deus por misericórdia. Deus punia o pecado. O pecado era, na realidade, esse pecado de rejeição, esse pecado de reclamação que eles tanto desprezavam a Deus. Entendo que seriam tentativas de se recusar a Deus. Mas como assim tentativas? Sim, foram tentativas de se rejeitar a Deus. Nenhuma dessas tentativas houve êxito. Eles não conseguiram rejeitar a Deus plenamente. Eles reclamavam contra Deus, eles mostravam a sua insatisfação contra a lei de Deus, contra o que Deus estava fazendo, mas não conseguiam rejeitar plenamente a Deus. Não sabemos como rejeitar e nem temos como rejeitar a Deus. Não existe possibilidade alguma de se depreciar a Deus completamente, de se ignorar a Deus, de se colocar Deus de lado. Davi explica isso muito bem para nós, lá no Salmo de número 139, dizendo que nem se ele subisse aos céus, nem se ele descesse ao abismo, nem se ele fosse ao fundo dos mares ou estivesse na mais escura das trevas, nem mesmo assim ele poderia esconder-se de Deus. Não há como se rejeitar a Deus, irmãos. Nós temos essa intencionalidade, porém é impossível, porque você não consegue fugir de Deus. Para onde você quer que vá, para onde você for, Deus se faz presente, porque Ele é onipotente, Ele é onipresente. Toda a terra está cheia da sua glória. Não se ignora o onipotente e o onipresente. O firmamento, Salmo 19, anuncia as obras de suas mãos. Assim,
entendemos que tudo não passa de mera tentativa de rejeição, visto que suas intenções, visto que essas intenções nos tornam indesculpáveis diante de Deus. É impossível para nós, mas nós continuamos a tentar rejeitar a Deus. E isso faz com que nós nos tornemos indesculpáveis, que é o que o apóstolo Paulo explica em Romanos, nos primeiros capítulos. Pega essa revelação divina, sufoca, pega esse conhecimento de Deus que você observa sobre a natureza, sobre todas as coisas, e sufoca como se fosse por afogamento, como se você colocasse um travesseiro no rosto de uma pessoa e tentasse sufocar ela. Você tenta, você não consegue, porque não tem como. É impossível você rejeitar. Assim, eu entendo que tudo isso não passa de uma mera tentativa de rejeição. Essa tentativa frustrada que segue essa mesma tecla sempre batida faz com que a ira de Deus se acenda, faz com que Deus se levante em seu furor para punir esse pecado de rejeição. O texto mostra a insatisfação do próprio Deus. Não é você o rejeitado, Samuel, mas Deus. O povo não quer saber, não quer Deus sobre o controle absoluto. Na verdade, o povo nunca quis. Homem insensato, quem pensa que é para rejeitar a Deus? A única pessoa que esteve no nosso meio totalmente capaz de rejeitar plenamente, o próprio Deus. O próprio Deus encarnado que veio nesse mundo. Ele sim tem capacidade de rejeitar, de menosprezar, deixar de lado, de preterir. Ele é livre para fazer isso, pois ele só precisa dele mesmo para existir, para viver, e de ninguém mais. Em suas mãos está o poder de rejeitar e o poder de acolher, está o poder de usar de misericórdia com quem ele quiser, como Paulo explica em Romanos 9, se não estou enganado, quando ele está falando da eleição, que não depende de quem corre, de quem quer, mas de usar Deus a sua misericórdia. Isso é soberania de Deus, que nós cantamos. Nosso Deus é soberano, ele reina antes da fundação do mundo. Ele fez todas as coisas. Ele tem o controle sobre tudo. Nada mais justo do que ele exercer misericórdia sobre quem ele quiser. Porque ele é Senhor. Continuando, irmãos. Esse é um fato que nós devemos aceitar. Essas escrituras falam isso. Elas não fogem desse tema. Falam de maneira clara, falam de maneira assim, difícil nós entendermos, mas nós temos que descansar nele, nós temos que deleitar nele, porque ele é Senhor. Ai daqueles cuja medida de iniquidade se enche ao passar dos dias. Quando ela estiver cheia, Deus julgará. Falsos profetas e todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, que fazem chover milagres e não obedecem ao Senhor, esses serão rejeitados. Vejam, irmãos, quem tem o poder para rejeitar? A Escritura fala sobre isso, o Senhor Deus explicou sobre isso. Quem é que rejeita verdadeiramente? Vocês pensam que estão rejeitando Deus? Pelo contrário, vocês querem viver longe de Deus, então Deus vai fazer isso de maneira plena, de maneira como Ele faz. Aqueles também que pecam com os seus membros e não lançam fora de si, outra advertência do próprio Senhor Jesus, Ele não está falando para você fazer automutilação, mas Ele está falando para você lutar severamente com o pecado. Esses
que não lutam contra o pecado, que têm pecado com uma criatura de estimação, serão rejeitados também. E o que dizer dos que amam riquezas? E o que dizer daqueles que fazem do seu Deus as riquezas? Quando Jesus diz que lá haverá choro e ranger de dentes, o que dizer do juízo final? Lago de fogo e enxofre? Não são sinais, não são claras explicações da rejeição de Deus? Ao vermos, irmãos, o quão terrível é cair na mão de Deus vivo, a única atitude racional que cabe a nós como seres humanos é a de humilhação e súplica. Nós não temos capacidade sequer para rejeitar a Deus, como se rejeita uma comida, como se rejeita um brinquedo ou alguma coisa, quando você esquece e deixa de lado. Nós não temos capacidade de fazer isso direito. Mas Deus rejeita. Deus mostra em sua palavra que Ele é justo, que Ele é santo, que Ele não tolera o pecado. Nesse quadro desesperador, como eu falei, cabe a nós uma atitude racional de humilhação e súplica. Porque é nesse momento apenas que nós entendemos que todo tipo de esforço nosso é incapaz de reverter esse quadro. A maldade, ela está atrelada no nosso coração desde o nosso nascimento. Não há como mudar as manchas do leopardo, como diz o profeta Jeremias. Nem tampouco colher bons frutos de árvore má, como o Senhor Jesus fala. Nós éramos por natureza inimigos de Deus. O justo juiz punirá esse pecado e não deixará o pecado impune. E o que há de ser o homem, então? Destinado à perdição desde a concepção? Nesse caso, irmãos, Deus mostra a sua misericórdia, Deus mostra a sua graça, sendo então justificador. O homem, que eu falei que veio esse mundo, que teve plena capacidade também, o único que tem capacidade plena de rejeitar em Deus, Cristo, a saber, ele foi o mais rejeitado. Ele veio a esse mundo, como Isaías 53 diz, ele era o mais rejeitado. E ele levou sobre si o nosso pecado. O homem que fazia milagres e que era excluído da sociedade por isso. Pois no início do seu ministério ele fazia milagres e ele falava para as pessoas: vamos divulgar, vai para os sacerdotes, se mostra, cumpre a lei. Porque as pessoas ficavam tão maravilhadas que contavam, falavam acerca de Jesus. Nós já estudamos no Evangelho de Marcos que muitas vezes o próprio Senhor Jesus tinha que ficar fora das cidades, porque ele não conseguia entrar, porque era tamanho tumulto das pessoas procurando ele para que ele curasse, para que ele fizesse sinais. Esse homem que nasceu humildemente, sem poucas, pagou-nos um preço que era incalculável. O preço para satisfazer, então, a ira de Deus contra o pecado. Permita-me dizer que Cristo sofreu a verdadeira rejeição da parte de Deus. Volto a frisar para os irmãos. Deus, somente Deus tem plena capacidade e poder para rejeitar completamente. E Ele podia muito bem fazer isso em nós. Mas Ele rejeitou o seu Filho. Enviou a Cristo para que Ele sofresse, para que Ele fosse esmagado, para que Ele fosse moído pelas nossas transgressões e rejeitado. Para entendermos o quão terrível é o pecado. De alguma forma, Cristo queria holofotes apontando para Ele. As pessoas, elas se maravilhavam dos sinais, queriam como rei, como nós vimos no Evangelho de Marcos. Faziam milagres, vamos colocar ele como rei, olhavam para Cristo como um libertador do jugo de Roma. Cristo poderia aproveitar-se dessa fama,
dessa vida regalada. Mas não, isso nunca o incomodou, nunca foi o interesse da índole de fazer tal coisa. Mas quando ele foi pendurado naquela cruz, recebendo então toda a ira divina contra o pecado, Deus o desamparou. E isso verdadeiramente foi horrível para ele, essa rejeição. Não foram os pregos nas mãos e nos pés, não foi aquela coroa de espinhos, nem as feridas abertas que poderiam estar infeccionadas, cheias de mosca em volta, mas foi aquela momentânea rejeição do próprio Pai. Aquela rejeição foi a dor mais aguda, mais severa de todas as coisas, que o fez exclamar em alta voz antes de morrer: por que me desamparaste? Tamanha afronta contra Deus, ela tem um preço, sim. E nem toda a riqueza desse mundo é capaz de pagar a milionésima parte dele sequer. Não estou exagerando. A Bíblia não trata isso como um exagero da parte de Deus. Isso é o preço da afronta contra um Deus santo, eterno, bom, justo, todo-poderoso. Não é apenas a tentativa de rejeitar a Deus e querer um rei para si, assim como as outras nações têm, mas é a ousadia em achar que pode viver sem Deus como Senhor da sua vida. Isso o afronta. Tudo é dele. Deus criou a água, Deus criou o ar, o sol, o alimento e tudo que nós precisamos para existir. Não faz sentido excluir a Deus. Faz sentido você rejeitar a Deus, porque todas as coisas são dele. Você depende dele para existir. Inclusive eu estava pensando até um momento atrás, sim, que Deus foi tão gracioso conosco que, se os irmãos lembram nas aulas na escola, assim, que vocês têm, todos nós temos aqueles órgãos que são chamados de órgãos involuntários, que eles trabalham sem ter o consentimento. Você não precisa pensar porque o coração bate, tem que respirar também agora. A água está na hora do coração bater, na hora do meu intestino trabalhar. Não. Quem está cuidando de tudo isso? É Deus. Quem que proporciona todas as coisas para você existir? É Deus. Não há como se rejeitar a Ele. A consequência dessa rejeição, dessa tentativa de rejeição, irmãos, ela está muito clara nas Escrituras. A partir de 1 Samuel, que nós lemos essa rejeição, nós começamos a ver que esse período tão monárquico da história de Israel não foi uma história bonita. Teve seus altos, mas teve muita coisa ruim que aconteceu. Não é uma história linda de se orgulhar. Reis faziam o que era mal diante do Senhor, salvo algumas exceções. E esses reis que faziam o que era mal, conduziam o povo à perdição. O Senhor enviava profetas, mas esses profetas eram muitas vezes contestados. Por fim, o próprio Filho veio a este mundo. Foi rejeitado, foi acolhido por alguns, mas por esses que acolheram, Deus fez deles filhos também por adoção, por meio da sua morte na cruz, para aniquilar o espírito de dívida contra nós. Cristo para nós é salvação, para os outros, perdição. Quem rejeita Cristo verdadeiramente será rejeitado e não haverá segunda chance. Cristo, ele é definitivamente o único caminho para a aceitação de Deus. Não há outro caminho. Rejeitar a Cristo
é rejeitar a salvação, é rejeitar o único meio da salvação. É cair nesse pecado horrível de você dizer: Deus, eu reconheço que eu dependo de você para todas as coisas, mas mesmo assim eu não quero que o Senhor me ajude. Isso é horrível, isso é abominável. Se nós não nos voltarmos para Cristo, para a sublimidade, para a supremacia dele, e atitude humilde, conhecendo que somos pecadores, que nós não podemos fazer nada sem ele, estamos perdidos. Seremos verdadeiramente rejeitados para todo sempre. Essa semana o Senhor nos ajude a pensar mais sobre isso, a olhar para a sua palavra, o preço, o desejo de conhecê-lo cada vez mais, e não rejeitar o